Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live hoje. Hoje a gente vai falar sobre viagens e intercâmbio para 50 mais. A nossa convidada de hoje é a Luciana Forstmann, que vai entrar daqui a pouco para a gente conversar um pouquinho sobre viagens e intercâmbio para 50 mais. Deixa eu colocar aqui um... Oi, Lu, tô vendo que você chegou aí, tudo bem? Deixa eu só colocar aqui o nosso tema de discussão. Eu vou convidar aqui a Lu. Luciana Forstmann vai falar com a gente hoje sobre viagens e intercâmbio para 50 mais. Deixa eu convidar a Lu ali. Olá, Andréia, seja bem-vinda. Oi, Lu, Oi, tudo bem? tudo bem? Bem, você? Tudo bom. Primeiro, obrigada pelo convite, né, por ter aceitado o convite aqui com a gente, Eu que de agradeço. participar. É muito gostoso, porque a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre viagens e intercâmbio para 50 a mais. Mas antes eu queria te apresentar, dizer que a Lu já é uma parceira nossa de trabalho há bastante tempo. A Lu trabalha com viagens e a gente fez. Agora tem um termo para isso, né, Lu? É travel designer. Travel designer, o que cuida com muitos detalhes das viagens. É completamente diferente, né? E realmente a Luciana tem esse perfil mesmo que ela cuida de tudo para a viagem, você absolutamente sabe que você vai sentar e fazer uma excelente viagem. E a gente já fez algumas viagens juntas para São Paulo Cultural, um fim de semana que foi muito legal, né? Sim, sim. Fomos para Foz do Iguaçu também, fazer turismo, e estivemos também nos Estados Unidos, né? A gente foi de São Francisco a Los Angeles, por aquela costa. Aquela viagem foi um espetáculo, né, Lu? Sensacional, foi. Que paisagem, que oportunidade, e sempre nessa parceria com Alunos 50 mais. Nessa oportunidade, a gente até esteve em Las Vegas. Não teve muito jogo, não, né? Mas teve. Até que alguns tiveram, Mas, né? Uns se animaram, né? sempre tem uns gambles. Sim. E a gente, inclusive, passeou pelo Grand Canyon. Foi uma viagem de sonhos. Isso faz lembrar a gente que viajar é uma das melhores coisas da vida, né? Então, Lu, você podia contar um pouquinho sobre o seu trabalho e quem é a Luciana Forstmann e o que é um travel agent? Ok. Bom, desde muito jovem eu viajava, seja a turismo ou em turnês, tocando por alguns países. E com isso eu comecei a ter uns insights assim de como resolver algumas situações que a gente via acontecendo em viagem, mas ainda não tinha a ideia de onde eu iria chegar com isso, né? Era uma coisa que acontecia naturalmente. E pelo fato, né, de já ter viajado muito, eu tive a oportunidade de trabalhar numa excelente agência de viagens, que foi uma escola para mim. Isso trouxe toda uma bagagem da parte prática da coisa, né? E depois disso, então, eu abri a minha própria agência. Então, hoje já faz 8 anos, quase 8 anos que eu estou com a minha própria agência. Já se vão 18 anos de tudo isso, que tudo isso vem acontecendo, né? E faço o que eu adoro fazer, assim. Então, acho que isso é muito gratificante, né? A gente realmente trabalhar com aquilo que é natural, que você faz parte do teu dia a dia, né? Com o tempo, é claro, tudo isso veio evoluindo e hoje a gente já está com termos mais modernos aí. O travel design já é um termo bem mais atual, que vem evoluindo. Essa nomenclatura vem vindo lá de fora, até internacionalmente isso já existe há um bom tempo, mas que nomina aqueles profissionais que realmente trabalham com
como a gente disse no início, com os detalhes de toda a viagem, com acompanhamento de toda a viagem. Eu digo assim, mesmo que você não queira, você vai estar viajando comigo o tempo todo, tá? Você lá e eu aqui. Mas você vai estar viajando comigo todo o tempo. Então, são detalhes que fazem a diferença, né? Que não é vender uma passagem, não é uma questão de venda, é uma coisa que realmente faz a diferença, né? E a gente percebe, eu tenho experiência com você, estou vendo a Marisa aí, olá Marisa, que também já viajou muito com você, quer dizer, não é que já viajou muito, só viaja com você, né? E é muito legal porque a gente pode atestar isso sim. E a sua agência é a K2 Travel, e até que quiser seguir o perfil lá, @K2Travel _ aqui no Instagram. exatamente para acompanhar as novidades ali. Muitas Lu, no momento. diga uma coisa, tá todo mundo curioso para saber como é que tá o turismo hoje no Brasil e no mundo, né? Com essa reviravolta chamada coronavírus. Sim, sim, nossa, nem fale. E, bom, assim, de maneira geral, no Brasil, tanto no Brasil quanto no mundo, as viagens, nesse momento, estão acontecendo muito mais localmente do que intercontinentais, né? Por conta do fechamento das fronteiras e todas as situações. Então, se a gente... Até tem uma foto que eu te mandei aí, a primeira fotinha, acho que a gente pode mostrar para eles, para dar uma ilustrada de realmente como que isso está funcionando. Ah, você sabe que não está aparecendo aqui o ícone das fotos? Ué, Can you testamos believe antes, it? funcionou. É, ele mudou o modelo e eu não consigo mostrar a foto. E, bom, o que a gente tinha No- colocado mostrando, eu fiz essa foto hoje na hora do almoço, porque a gente tem uma I'm ideia. sorry. Hã? I'm sorry. Ok, ok. A gente poder ter uma ideia de como estão os voos internamente. Então, aquela foto mostraria bem a questão de todos os aviõezinhos lá concentrados, por exemplo, nos Estados Unidos, concentrados na Europa, concentrados no Brasil. Então, você vê muito isso e alguns voos intercontinentais acontecendo. Então, eu digo que o turismo local em cada lugar está funcionando, né, bastante bem. Tem acontecido. E esse turismo intercontinental são alguns países que estão abertos, alguns lugares que a gente tem a possibilidade de viajar sem tantas restrições, né? Que não exija, por exemplo, um local que não exija uma quarentena ao chegar, porque senão não adianta. Então, dá para a gente citar alguns países aí, como Dubai, Maldivas, Egito, são lugares que você pode ir que não vai ter restrições ao chegar. Né? Mas existe toda uma situação de protocolos, tudo isso que a gente acompanha muito de perto para ter certeza de que o viajante que estiver pronto para viajar e quiser viajar vai ter a melhor experiência quando chegar lá sem precisar se preocupar com isso. É um longo caminho, é um caminho muito mais longo agora do que anteriormente, né? Mas também acho importante a gente entender que o setor do turismo está levando isso tudo muito a sério. É uma coisa assim, realmente, que está sendo levada a um nível para você conseguir uma certificação, para você conseguir um selo de que o seu local é um safe travel, que é um lugar que realmente pode ser utilizado como um safe travel, existe realmente uma série de obrigações que precisam ser cumpridas e está sendo muito fiscalizado isso, porque é uma situação muito séria, né? Então, estabelecimento nenhum, companhia aérea nenhuma quer se comprometer a uma situação que ele diga que ele está ok e não esteja, né? Então, acho que é muito importante a gente entender isso, de que isso está sendo levado muito a sério. Olha, que bom saber, viu, Lu? Porque a gente fica muito preocupado, claro, viajar à vontade a gente tem, Sim. né? Mas tem que ser sempre em segurança, em primeiro lugar. E é bem interessante você falar isso, porque dá mais segurança em ver que as pessoas, os estabelecimentos estão realmente comprometidos com esses protocolos, né, tão importantes nesse momento. Quer dizer, sempre foram, né? Mas nesse momento especificamente parece que jogou bastante luz
sim, nesses aspectos, sim, né? sim. E eu te pergunto, que eu tenho uma curiosidade. Avião, como é que a gente faz para viajar de avião? Pode, não pode, dá, não dá? Como é que é? Eu acho que o avião já tem sido considerado um dos lugares assim bastante seguros para viajar. Inclusive o feedback que a gente tem tido na vida real aqui dos nossos viajantes é de que realmente não tem tido nenhum problema em relação aos aéreos, né? Ninguém sendo contaminado em relação ao aéreo ou coisas nesse sentido. A questão da utilização dos filtros HEPA, né? Que realmente eles filtram o ar numa escala muito grande, então existe uma filtragem em torno de 20 vezes a cada hora do ar, e essa filtragem é feita verticalmente. Então, ele tira todas as bactérias e os germes que estão no ar, 99% dessas bactérias, e isso é comprovado, né? Então, realmente está funcionando. Existem situações assim que eu ainda acho particularmente que podem melhorar, como, por exemplo, existe um distanciamento antes de embarcar, mas depois que você embarca não tem esse distanciamento, vamos dizer assim. Né? Uhum, Então, isso eu acho que é uma uhum. coisa que ainda pode melhorar, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem coisas muito boas, como, por exemplo, o desembarque por fileiras, né? Que isso, para mim, era um sonho, se existisse desembarque por fileiras, né? Eu sou daquelas bem chatas, assim, sabe? Que eu fico, se eu tô lá, eu fico sentada esperando chegar a minha vez, mas quando eu chego, dá licença que eu vou passar, não é você que está atrás agora. E isso agora é uma prática comum, né, nos voos do desembarque por fileiras, né? Não há mais aquela aglomeração. Então, nossa, tomara que isso realmente seja agora uma coisa normal, uma prática normal dentro dos voos, né? E eu fico pensando mesmo, como é que a gente vai fazer, gente, no avião? E eu tinha ouvido falar desses filtros, que eles são muito potentes, e não é de agora, né, Lu? Não, Esses filtros já, sim, já, sim, né, já é uma preocupação de bastante tempo. Então, todos esses aspectos a gente começou a aprender, né, começou a ver. E aí eu te pergunto, aqui na viagens transformadoras, está falando aqui, desembarque por fileiras é cidadania, né? exatamente. Claro, né? Aquele povo que nem parou o avião já está arrancando o cinto e tudo, Sim, sim, né? exatamente. Às vezes precisa dar uma orientada. E essas mudanças todas, como é que você acha que vai ser o turismo daqui para frente? O que que você vê de mudanças que vieram para ficar e de novidades que de repente vão passar a fazer parte do roteiro? Sim. Bom, em primeiro lugar, assim, eu vejo que as pessoas agora já estão ficando mais conscientes do turismo de maneira global, né? Então, assim, a gente espera que realmente agora se tenha um turismo mais consciente, um turismo mais sustentável, sem aquela desespero de chegar num lugar e ter que fazer tudo. Claro, existem viajantes e viajantes, né? Eu não estou generalizando, mas assim, você sabe Uhum. que existe um turismo de massa, né? E que esse Sim, turismo sim. muitas vezes chega a ser até depredatório. Então, às vezes eu chego até a pensar, isso uma coisa que eu estava pensando outro dia, chego até a pensar assim, né? Você vê, já está nevando tanto na Europa agora, né? Dá a impressão assim que agora o planeta respirou e começou a nevar, 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 né? As coisas começaram a Que acontecer coisa. porque teve um momento de respiro. Então, é tão importante a gente entender isso e a gente respeitar isso, né? De você realmente ter um turismo mais. Não é uma coisa de que não menos gente viajando, não é isso, mas acho que se todos forem educados e respeitarem a cultura que estão visitando, o país que estão visitando, as coisas funcionam melhor, né? Sem dúvida alguma. Isso é bem importante que você falou. O grito da natureza, né? A imposição da natureza sobre o ser humano, que já deveria ser uma coisa natural, afinal não tem diferença, né? Somos natureza, Sim, mas parece que às vezes a turma esquece. Esse negócio do turismo depredatório é muito interessante, né? A gente Assim, a primeira coisa que me vem à cabeça quando você fala é essa questão de praias, né? De
parques, quando a gente vê que vira uma bagunça, uma sujeira, né, pela interferência Então, e com a diminuição sim, de... espera-se que agora com essa, né, com essa parada as pessoas entendam um pouco melhor isso, né? Quem fazia esse tipo de turismo, né? Que comece a entender para que todo mundo consiga aproveitar da melhor maneira possível. E falando de forma prática, assim, né, de medidas práticas que estão sendo implementadas, acho que a novidade maior e de maior impacto nesse momento, que já faz um mês e meio, é que as companhias aéreas estão implementando o IATA Travel Pass. O IATA Travel Pass ele é um aplicativo que vem para reunir todas as informações de nós viajantes. Então, esse aplicativo vai ser gerenciado pela IATA e ele vai ser possível carregar as informações de vacina, as informações de Covid, da onde você está saindo, para onde você está indo, porque isso vai dar já uma visão geral de se você está dentro das normas, se você não está, se você pode entrar naquele país, se você não pode, se você fez o teste, não fez o teste. E acredito até que venha uma situação de vacina aí para frente, né? Se você tomou vacina ou não tomou vacina. Então, acredito que venha isso também sendo colocado, e que a questão da vacina ainda não está muito bem definida pelos governantes em si, né? Cada país ainda não definiu exatamente como é que é, se é obrigatório, não é obrigatório, por enquanto estão convidando a tomar vacina. Mas pode ser que venha a ter alguma coisa nesse sentido também, né? E então esse aplicativo já está sendo testado pela Etihad e pela Emirates, que são duas companhias dos Emirados Árabes. Eles já estão em testes. A Copa anunciou agora essa semana que já vai começar a testar também. E, por exemplo, as companhias também já estão se preparando nesse sentido. A Etihad é a primeira companhia no mundo a ter todos os seus tripulantes já vacinados, imunizados. Já está toda a tripulação assim. Que loucura, que sonho! Exatamente. E 75% dos funcionários também já estão vacinados, né? Então eles já estão à frente, além de já estarem testando tudo isso, já estão com tudo isso implementado, que acho que é muito importante para a gente ver realmente que a coisa está andando, né? Que a coisa está funcionando. E então começou com a Etihad, que é uma companhia lá de Abu Dhabi, e a Emirates está junto nessa, e agora já começa para as demais companhias também isso já ser uma prática comum, testar tudo isso e colocar em prática isso funcionando, né? E a questão também, por exemplo, nos Estados Unidos, agora dia 23, já começam a implementar algo semelhante também, que é o Health Pass. Então, também é um aplicativo, eu acho que é um que eu tinha mandado foto também aí, que é o Verifly, que é um aplicativo para que você possa viajar dentro dos Estados Unidos, né? Então, também já com todas essas diretrizes implementadas e colocadas para que a pessoa já tenha... Tudo é para evitar o contato, né? Então, é para você poder chegar, A gente já fazia algumas coisas assim, que era você pegar o aplicativo, carregar o boarding pass, já fazer uma leitura, né, quando ia entrar no aeroporto, quando ia passar pela companhia aérea. Então, agora é tudo para que você tenha menos contato possível com qualquer papel, com ter que pegar alguma coisa, você já tenha tudo no teu celular, né? Então, acho que é assim, né? O futuro chegou, né, da tecnologia nesse sentido e está sendo muito bem aproveitada, né? Que legal! Eu tenho duas perguntas aqui. O nome do app é IATA, com I de igreja, né? A de amor, T de tatu, A de amor. Isso. IATA Travel Pass. Ele ainda não está disponível, né? Está em fase de testes, então ainda não está disponível, mas logo que estiver a gente já vai estar avisando. A gente sempre avisa lá no Instagram da agência, então está sempre avisado essas novidades, o que está acontecendo e tal, a gente está sempre informando.
né? Não estamos informando tanto questão de abertura, fechamento de país, porque isso muda a cada minuto, né? Que Então, não adianta. coisa, Hoje você né? diz que abriu, amanhã fechou, hoje tá assim, hoje tem quarentena, ontem não tem, aí por aí vai. Então, isso É é realmente verdade. cada viajante, a gente faz um trabalho daí bem grande em relação a isso, para garantir que a pessoa, né, tenha realmente tudo certinho na hora de embarcar. É interessantíssimo, interessantíssimo. E a Marisa está perguntando para a gente como é que estão os protocolos em navios. Da mesma maneira, Marisa, os navios também, a CLIA, que é o órgão que monitora os navios, né, responsável pelos navios, da mesma maneira, a CLIA também está exigindo a implementação desses protocolos. Então, não só filtros REPA, que é uma coisa que diversas companhias já, quem não tinha já substituiu, já colocou. Então, eles estão tendo tempo para fazer isso, né? Como os navios começaram alguns navios a operar na Europa ali no final do verão europeu. Agora já entrou no inverno, teria uma temporada de Ásia que não teve, né? Está parada. Então os navios estão todos, não só os navios quanto os terminais também, né? Eles estão todos se preparando para a retomada num nível assim que acho que vai ser uma experiência incrível quando a gente puder voltar a viajar de navios, né? Que bacana. A gente estava falando das fronteiras que abrem e fecham, Sim, protocolos que sim. mudam aqui e ali, né? E como é que a gente faz hoje para planejar uma viagem? Porque tá difícil, né? A gente não tem datas ou, enfim, como é que a gente faz para começar a sonhar com as viagens de novo? O que que a gente deve fazer? Como planejar? Bom, em primeiro lugar, eu digo, contrate o serviço de um agente de viagem, né? Porque só o agente de viagem vai poder te dizer realmente o que é naquele momento, como fazer. Então, acho que essa já é a premissa básica aí para a gente Verdade. partir. E depois, é claro, a gente está trabalhando, assim, nós temos informações sempre muito atualizadas, porque são informações que vêm diretamente das fontes, né? Então, Uhum. tudo tudo chega para nós com uma velocidade bem grande, a gente vai avaliar, vai ver onde aplicar, como fazer. Outro dia, uma cliente me perguntou, puxa, você está em férias, né? Eu disse, nossa, você pensa que eu estou em férias? Quer dizer, tirando só a parte de remarcações, marcações, novas viagens e tudo mais, eu estava contabilizando o ano passado, nós fizemos mais de 200 treinamentos e reuniões virtuais com fornecedores, companhias aéreas, companhias de navio, uma coisa impressionante, até porque o virtual nos possibilitou uma velocidade muito mais rápida de tudo isso, né? Então, Sim, assim, sim. é uma quantidade impressionante. A gente tem reuniões, treinamentos diários com todos os lugares do mundo, porque você tem esse acesso a todos os lugares do mundo, né? Então, a gente está muito bem informado em relação a isso. A gente tem visitado locais para ver se os protocolos estão sendo aplicados como prometido. Então, a gente visita Uhum. não só pessoalmente, mas como virtualmente também. Né? Então, a gente envia uma Olha, pessoa que faz essa visita virtual para diversos outros agentes, para que você possa ver se isso está sendo realmente implementado ou não. Né? Então, muita coisa mudou aí na forma e na velocidade com que a gente faz agora essas reuniões e essas operações. E com tudo isso, com toda essa bagagem, pode ter certeza que nós vamos ter a melhor solução para desenhar a sua viagem, né? Então, eu chego, às vezes, eu digo assim, não, a gente tem que ser muito realista. Então, uma pessoa que diz para mim assim, olha, você acha que eu posso ir para a Europa agora em abril? Vamos marcar a viagem hoje, por exemplo, me dizendo isso. Eu já diria que não, vamos deixar para mais para frente, um pouco mais para frente, né? Ou então, não, tem, por exemplo, já estão começando a acontecer em alguns lugares já mini congressos, né? Não são congressos grandes, mas são mini congressos técnicos, visitas técnicas em outros setores. Então, assim, nós já uhum. temos viajantes procurando esse tipo de viagem também. Daí a gente diz, bom, então vamos lá, tudo com possibilidade de alteração, de cancelamento, né? Tudo isso tem que ser avaliado.
né? Ou não, eu vou te Sim. sugerir, ah, não, mas eu quero muito viajar, é meu aniversário de casamento, é uma festa, eu quero ir viajar. Não, então vamos sugerir determinados destinos que você vai ter segurança em viajar, vai conseguir viajar agora, para que você não tenha incomodação. Então, acho que tudo isso agora está fazendo parte desse planejamento, né? Já fazia antes no direcionamento da viagem, mas agora muito mais no planejamento para a gente realmente ter o mínimo de incomodação nesse sentido, né? O nosso objetivo é que realmente saia tudo nota 10. Perfeito. É muito importante isso, de fato, a rapidez com que estão mudando as informações, né? De tudo que está acontecendo, eu acho que hoje é absolutamente fundamental ter alguém de confiança para orientar o que está sendo ou não. Não é mais uma venda de viagem, né? Não é entrar na internet ali e fazer alguma reserva, porque, na verdade, quando você tem uma pessoa que trabalha com isso, que está cuidando disso diariamente, está informada, eu acho que traz muito mais segurança para a Com gente, né? certeza, com certeza. Então, E assim, eu digo que é um custo-benefício muito bom para o cliente, entendeu? Você não perfeito. vai estar, no primeiro momento, você vai achar, não, estou pagando mais caro porque estou contratando um agente. Não é isso. O teu resultado final, eu garanto que o seu custo-benefício final, você vai sair muito satisfeito. Tenho certeza disso. Ah, eu não tenho dúvida, porque só para remarcar uma passagem, a gente tem vontade de sair correndo, Sim, entendeu? De perder a passagem sim. do que ficar lá, né, naquele contato. Eu acho assim um trabalho fundamental. Até porque, como você mesma falou, um agente pode sugerir locais, observar o que está acontecendo e poder fazer sugestões. Nessa linha, eu te pergunto: existe, com a tua experiência, você é uma viajante assim, contumaz, né? Você sabe nos dizer se existem destinos 50 a mais, se existe isso? Como é que seriam os lugares assim que você acha interessante da gente conhecer? De repente, num outro estágio de vida, onde a gente quer um turismo diferente, até em termos de lugares que às vezes saem um pouco desse circuito sempre o mesmo. Bom, você está me perguntando especificamente 50 a mais, né? Eu acho que, claro, vai depender de muitas situações, se você está viajando em família, em grupo, com amigos, um casal, em solo, com a escola, né? Vai depender muito, Aham. claro, dessa situação. Mas o principal, a situação que eu vejo é que eu acho que a idade não é um fator relevante nesse sentido. Né? Eu vejo assim a experiência que a gente tem de trabalhar com esse público 50 mais, que nós já, né, vemos trabalhando junto com vocês e tudo mais. O espírito é tão jovem de todo mundo, seja de 50, de 60, 70, 80, são tão jovens de espírito que Uhum. é a alma do viajante que vai fazer o local ser propício ou não ser propício, né? Então, acho que Quem gosta, gosta, né? Quem topa, exatamente. topa. Vai muito até de encontro com o que eu vejo da filosofia da escola, né? Que nunca é tarde para aprender, para fazer amigos, para ter uma experiência de viagem, seja de intercâmbio, uma viagem de aventura, uma viagem. Tem até corredores de maratona, quem gosta de fazer viagem de bicicleta, né? Tem todo tipo de público para isso, né? Então, acho que Verdade. está muito na alma da pessoa, né? Aquele clichê de que se a alma não é pequena, tudo vale a pena, né? Então, realmente, acho que está muito dentro disso. E claro que daí existem lugares que a gente vai avaliar de acordo com o perfil, né, da pessoa, do que ela tem aquele desejo naquele momento. E isso, sabe, Renata, é um trabalho assim que a gente faz muito, muito focado. É um trabalho que a gente leva muito a sério esse pré-viagem. Porque eu já tive situações assim de pessoas às vezes chegando e dizendo que queria ver uma determinada coisa, então ela queria ir para determinado lugar. Mas naquele lugar ela não ia ver o que ela estava esperando.
né? Então aí você vai dizer, não, Uhum. olha, se você quer ver isso, realmente é melhor você ir para cá, ou você fazer isso, dessa maneira. Então, é um trabalho, eu acho que muito sério esse entender o que realmente a pessoa está buscando, para daí poder oferecer Interessante. algo que realmente esteja dentro das expectativas, né? Que interessante. Sim, sim, porque muitas vezes, ou quiçá todas as vezes, é uma realização de um sonho, né? A menos que você vá fazer uma viagem que talvez o trabalho exija, ou alguma situação mais pontual exija, os demais casos são todos realização de sonhos, São, né? são. Então, às vezes você quer uma coisa, mas você não sabe, né, o lugar que pode oferecer isso, afinal, você não foi para lá, né? Então, a importância da pesquisa, a importância da conversa, tanto com procurar em vários lugares, quanto a conversa com a gente mesmo, para ver exatamente o que que vai preencher esse sonho, né? Que é tão, tão bom. E hoje em dia você tem, né, tem pessoas, por exemplo, que têm um sonho. Às vezes é uma pessoa super viajada que já foi para diversos lugares e nunca foi para a Europa, por exemplo. Né? Uhum. Ela sempre foi para outros lugares, mas não foi para a Europa. E ela tem o sonho de conhecer a Europa, mas às vezes, de repente, o sonho dela é viajar uma vez para a Europa. Né? Então, claro, vai ter aquele viajante que vai querer conhecer o máximo de países em uma viagem para a Europa. Assim como você vai Uhum. ter outros viajantes que vão querer, por exemplo, não conhecer determinadas regiões. Não quero Uhum. conhecer toda a Europa, quero conhecer determinadas regiões. E aí você consegue fazer também algo muito rico também, assim como a viagem que contempla mais países, uma viagem menor, mais específica, não que ela seja menor em tempo, mas em menores lugares, quantidade de lugares, você consegue fazer algo Sim. também mais específico, né? Eu estava lembrando aqui, por exemplo, você indo para Andaluzia, vamos pegar a Espanha, né? Você indo para a região da Andaluzia. Dependendo do lugar que a gente coloca você para fazer uma base, vamos chamar assim, você num raio de 100 quilômetros, você pode ter praia, você pode ter montanha, você pode ter a Rota dos Pueblos Blancos, você pode ter um território ultramarino britânico, que é Gibraltar. Nossa, que Isso estou falando legal. um raio de 100 quilômetros, né? Se Olha, você quiser atravessar para a África e continuar com o Marrocos, você está a 14 quilômetros de Tunis, né? Então você pode atravessar num barco para o Marrocos. Então veja só olha. o quão rico é uma pequena região da Espanha, né? E um país com tanta. Você tem toda a cultura árabe nessa região, então é um país com tanta diversidade, cada região vai ser diferente, e isso acontece na França, na Itália, né, nos grandes países. A Grécia, eu acho que é um país para colocar nos sonhos também. E, né? Então, assim, é muito do momento que a pessoa está querendo, né? Aquele momento, às vezes, acho que você mesma já deve ter tido, tem momentos que eu estou mais para uma região, para um tipo de viagem, outros momentos eu Com estou para certeza. outros tipos de viagem, né? É isso. Então, vai muito do momento que a pessoa está vivendo, do que ela já conhece e ainda quer conhecer, do tipo de experiência que ela já teve e quer ter. Então, não, agora eu quero fazer uma viagem para conhecer vinícolas, degustar vinhos, ou quero fazer uma viagem para, como eu disse, para fazer uma viagem de bicicleta, fazer uma viagem caminhando. Nossa, são tantas opções, né? Mas eu acho que o É, importante é manter o sonho, né? O mais importante de tudo é. é manter e realizá-lo, né? Claro, claro, sonhar tão bom, porque daí dá pra gente objetivo, né? A gente, falando aqui em viagem, daí eu posso atestar que na escola a gente vê vários depoimentos de vários alunos, a respeito de viagens incríveis, de sonhos realizados também. E o legal de falar inglês é que daí você usa o inglês como língua franca em todos os locais, né? Porque Exatamente. vai ser muito difícil você aprender o idioma de cada país
que a gente tem interesse, e o inglês ele se mostra como o denominador comum A língua de todos universal né, para todos os a idiomas. língua É, universal, né? com certeza. E para uma pessoa que já viajou bastante, que esteja assistindo a gente aqui, o que que você tem de roteiro inusitado, assim, lugares... Porque, assim, há alguns anos não se falava sobre viajar para a Croácia, não sei se de repente até né, uma desinformação minha, mas a gente não ouvia falar muito, de repente apareceu a Croácia como um ponto turístico. Aliás, eu sou louca para conhecer, deve ser o máximo. O que que tem de novo no circuito aí? O que que você tem visto desses, sei lá, 10 anos para cá, coisas que entraram? Sim, muitas Olha lá, coisas. sugestão, desculpe É. interrompê-la, sugestão para 50 mais Disneylândia Sem sem crianças, crianças. ótimo. Ai, que Isso. delícia! Com Sem crianças, sem dúvida, crianças. isso, sem Mas dúvida. tem diversão para todo Sim, mundo lá, tem. Lu? Eu E nunca como fui. tem? Não, e como tem. Acho que eu digo que existem diversas fases da vida que você deve ir para Disney ou para Disneyland, seja qual for, diversas fases da vida, né? Você, quando é pequenininho, é um encantamento, porque toda aquela magia, né? Você acredita em toda aquela magia, tudo que está ali nos personagens, tudo aquilo é uma coisa. Quando você já é mais adolescente, é outra visão, aí você já está mais querendo os brinquedos, né, e tudo aquilo. Quando você é adulto e muitas vezes vai até levar filhos e netos, né, sei que a Marisa vai com os netos para o parque, então também já é uma outra experiência, né, a alegria de ver os netos participando disso. E depois, quando adulto, sem dúvida, né? Tem diversão para todo mundo, assim, é outra visão que você vai ter, mas tem diversão para todo mundo, com certeza. Que sarro, Mas que vamos lançar essa legal. já, Disney sem crianças. Tá Isso, Disney anotado já. 50 mais. Isso, É. tá anotado. Roteiro diferente, né? Exatamente. Então, você veja que às vezes a gente acha um roteiro novo dentro de um lugar antigo. Tipo, exatamente. Às vezes não precisa nem ser nada tão inusitado e você acaba tendo ali uma diversão, um roteiro diferente, né? Que engraçado. Mas vamos retomar ali aquela pergunta: o que que Sim. você vê ou sugere de destinos que seja interessante para quem já viajou bastante, quem tem uma bagagem de vida, quem não está afim, de repente, de programas, sei lá, muito específicos ou voltados talvez para um público específico, mas um 50 a mais, lugares diferentes. O que que você tem aí no seu globinho? Bom, eu acho que assim, tem lugares, claro, cada um também vai ter a sua época e seu período que pode viajar, mas, por exemplo, um lugar que está muito interessante, que tem, assim, que foram descobertos sítios arqueológicos, lugares maravilhosos, é Mianmar. Myanmar andou passando por um problema civil aí, mas quando sai dessa situação, é um país perfeitamente visitável, combinável com uma Tailândia. A Tailândia já vem há algum tempo, mas falando dos últimos 10 anos, né, a Tailândia está muito mais aberta. Então, e a própria Tailândia, apesar de ser não ser um país gigantesco, mas é um grande país e que tem enormes diferenças do sul para o centro para o norte, né? Você É. tem um norte muito mais religioso, né, e cultural, né, muito mais com essa bagagem religiosa do que no sul, por exemplo, ou nas ilhas. Então, são coisas bem diferentes. Bangkok, que é uma cidade fantástica, uma metrópole assim, gigantesca e, ao mesmo tempo, super peculiar, assim, você tá, né, você anda, o teu meio de transporte principal é um barco, para evitar o trânsito, você tem palácios no meio da cidade, assim, prédios de 40 andares, de repente um palácio no meio, né? Então é uma cidade fantástica, assim, um lugar fantástico e combináveis assim em termos de Ásia, né? Acho que também não é, vamos dizer, a primeira busca de uma pessoa não seria, por exemplo, um Egito, mas acho um lugar fantástico, fundamental, né, para você conhecer um pouco da civilização e de tudo que tem lá. Acho que é um lugar assim incrível, que hoje
já de um bom tempo para cá tem sido bastante falado. O Butão também. É um país muito fechado, é um país que a gente tem um tipo de viagem já, tem que ser muito programada, tudo é feito pelo rei, é autorizado pelo rei, não é qualquer um que Olha, pode entrar, é tudo muito específico, mas é um lugar maravilhoso, assim, né? É um lugar fantástico, assim. Então, é uma viagem assim que, nossa, você vai estar e você alcançou, acho que eu, né? Aquele top sim, do top. sim, E o porque próprio a Sri pessoa que, Lanka, o eu próprio ia Sri falar que a Lanka pessoa ali também. que marca uma viagem para o Butão é porque realmente ela já conhece vários outros Vários locais, lugares. né, Isso, antes, isso, e que já exatamente. está começando até a faltar Sim, destino. exatamente, exatamente. E daí, claro, ainda tem também, por exemplo, um lugar que achei muito interessante, a Mongólia, né? Um lugar interessantíssimo, a Geórgia, onde foram fabricados os primeiros vinhos, né? Então, assim, são lugares que hoje estão ficando mais conhecidos do público, se ouve mais falar, se tem mais referências desses lugares, mas que já há muito tempo existem como lugares turísticos, só que não eram lugares tão abertos ao turismo. E aí o que aconteceu? Isso, Esses entendi. lugares preservaram muito a cultura local, né? Como ela é, de forma original, de forma genuína, porque não tiveram essa invasão do turismo, né? E vindo até um Certo. pouco mais perto, não precisando ir tão longe assim, né? Ou em lugares tão Isso, exóticos, de repente, o próprio leste europeu, muita gente não conhece o leste europeu, né? Então, o leste europeu não se resume só ali à República Tcheca, você tem a Romênia, a própria Ucrânia, a Bielorrússia, né? Tem diversos países ali com diversas culturas maravilhosas, lugares maravilhosos, castelos, palácios. Os próprios países bálticos também, né? Então, eu acho que toda essa região ainda tem muito a ser explorado, né? E perfeito para o nosso público aí de 50 a mais, sem dúvida alguma. Principalmente porque são pessoas um pouco já mais vividas e que já têm uma visão, né, já diferenciada também da própria vida em si, né? Então acaba sim. tendo uma viagem fantástica para qualquer É um lugar. outro Assim. olhar, né? Sim, A gente, conforme vai viajando por diferentes locais, a gente vai tendo um outro olhar sobre as coisas, né? sim, E eu acho também no Brasil tem muita coisa interessante ainda para a gente tem. ver, né, Lu? América do Sul e Brasil, vamos dizer assim, dentro daquela conversa que a gente teve sobre turismos mais curtos em termos de distância, né? O que que você sugere aqui que é legal? Porque às vezes pode ser uma roubada, né? Tem lugar que você tem que andar quilômetros, ou tem que pegar o barco, a balsa, ou não sei o que, que de repente, putz, você não tá afim, né? Sim. Que é uma viagem mais com uma outra perspectiva. O que que seria legal agora? Um lugar que está muito, muito preparado para o turismo e que também não se ouvia falar muito, por exemplo, é o Jalapão, no Tocantins, né? É um lugar bastante preparado para o turismo. É, Eles já têm uma estrutura do que é feito. Claro, é um lugar mais rústico, mais natureza, né? Não é esperar resorts, nada assim, é um lugar bem mais rústico, bem mais natureza, mas que está muito bem estruturado, muito bem preparado. Bonito já é um pouco melhor nesse sentido de hotelaria e tudo mais, porque já está há mais tempo, né? Mais preparado, mas certo. é um lugar bem interessante. As próprias Chapadas têm muita estrutura para receber né, Chapados Veadeiros, Chapada Diamantina tem muita estrutura para receber o viajante, muito bem organizados os passeios. A gente tem no norte aí Alter do Chão, a própria Amazônia. Claro, eu estou deixando de lado os momentos que estão acontecendo cada coisa em Sim, cada lugar, sim, né? Mas falando de maneira sim, geral, sim, assim, sim. a própria Amazônia, você tem lá, por exemplo, o navio da Iberostar, que faz a região da Amazônia, que é maravilhoso, um navio 5 estrelas, super bacana. Então, tem muita coisa no Brasil, né? Para ser Que às visitado vezes por a gente vai para tour. fora, mas não conhece tão bem aqui com tanta riqueza, né? Sim, sim.
E o próprio sul do país, né? Aqui que a gente, mesmo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todas as serras, tudo isso talvez para o pessoal daqui já é um pouco mais conhecido, mas para quem é mais de cima, que subindo um pouquinho aí, sudeste, não é tão conhecido, né? E, então, nossa, E tem vale muitos muito, lugares, né? tem muitos lugares Muito ainda para explorar legal. no Brasil. A gente já não pode, por exemplo, nesse momento, apesar da Argentina estar semi-aberta, ela não está com voos internos, então já limita um pouco a viagem, né? O Chile já mais fechado, o Peru tinha reaberto, fechou. Então, os lugares aqui estaria mais fácil viajar para a América Central do que aqui em países da América do Sul, provavelmente dito, né? Tem alguma Aham. coisa, Colômbia também fechou, então a América Central, México e alguns países da América Central estão mais abertos, não exigindo quarentena, tendo voos, enfim, Aham. né? A verdade é que tem muito lugar para a gente conhecer, e tem muita vida para a gente viver. Então, se não for agora, o importante é a gente ir se preparando para quando as fronteiras estiverem abertas, quando a gente se sentir mais seguro, quando eventualmente mais pessoas estiverem vacinadas, né? Que Sim, daí a gente possa voltar a realizar aqueles sonhos. E falando em lugares inusitados, a gente vai para o Alasca, né, Lu? vamos. Essa viagem, olha, eu tô sonhando, porque eu acho que vai ser o máximo isso daí. Conta para o pessoal que está assistindo aí como é que vai ser o nosso roteiro. Bom, nós vamos entrar pelos Estados Unidos, então, né? Entramos por Seattle e de lá pegamos um navio para subir para o Alasca. E aí vamos parar nos principais portos do Alasca, Skagway, Juneau, ou Juneau, como preferirem, que é a capital do Alasca, Ketchikan. Vamos fazer todas essas paradas onde a gente tem acesso às geleiras, acesso à vida realmente no Alasca, né? Como é realmente a vida no Alasca, além das cidades pitorescas, cidadezinhas pequenininhas pitorescas que tem ao longo do caminho. Então, programando passeios maravilhosos aqui, né? Um super navio, uma coisa bem caprichada, assim, muito bacana. E depois visitamos a Ilha Victoria, também no Canadá, né? Aquela ilha bem britânica, assim, linda, fofa, incrível, assim, um lugar maravilhoso. E voltamos para conhecer Seattle e a região. Que legal, né? Vai ser demais. Vai. Porque é completamente diferente, né, Lu? É uma delícia viajar com família. Eu amo viajar com minhas filhas, eu amo. Tive a oportunidade de fazer uma viagem com meu pai, uma vez só nós dois, uma coisa que nunca vou esquecer, foi um presente. E também tem a viagem com os amigos, né? Que Sim. é esse mais ou menos o tópico aqui dessa viagem especificamente do Alasca, onde a gente vai viajar, né? Os alunos vão viajar com outros colegas de aula, outros colegas de turma, e é completamente diferente essa questão de viajar com os amigos. Então, a gente está preparando esse roteiro para o Alasca, né? Num, ah, nas cidades interessantíssimas. Eu fico pensando, gente, como é, né? Porque é completamente inusitado, ainda mais para a gente no Brasil, né? Que não tem nem neve, da onde, gente? É que a gente tem uma garoa, um granizo, a Isso. gente já fica tipo chamando um pouco de neve só para ter, né, aquela oportunidade. E sabe que Cada o Alasca está aí diga. nas revistas internacionais e na mídia internacional como um dos primeiros destinos após a retomada, né? Até por ser um dos destinos que teve menos situações de Covid no mundo. Então é um Olha, destino assim que está super, super mega cotado aí para a retomada, porque realmente eles tiveram pouquíssimos casos de Covid lá e a coisa já está bem mais avançada, até por se tratar dos Estados Unidos, né? Então, vai ser uma ótima oportunidade da gente praticar o inglês, como nós costumamos fazer nas viagens, né? que delícia. Essa viagem de amigos, realmente, a gente já teve experiências, né, Rê? É fantástico, assim, olha o que a gente ri, o que a gente tem de coisa de experiência diferente, não é É, brincadeira, né?
Eu acho fora de série, eu, mesmo sendo uma escola de inglês, a gente insiste bastante na questão do turismo, da viagem, porque às vezes você não quer viajar sozinho, né? Por N razões, então não vai viajar com a família, porque a turma está com outras ideias, e tem aquele lugar, outro que você é doido para conhecer, mas de repente sozinho você não iria, né? E quando você está num grupo de amigos, e no nosso caso, 50 a mais, né, dentro de um conceito que a gente acredita e aplica, isso dá segurança, não é? Com certeza, com certeza. Acho que é outra conotação, né? Assim, É. é o pessoal realmente aproveitar de uma maneira e estar na companhia dessas pessoas é muito incrível, né? Isso faz assim uma diferença. A gente, eu digo que os viajantes acabam fazendo coisas que eles não fariam sozinhos. Né? Muitas vezes não Justo. fariam sozinhos, então realmente acaba sendo incrível por esse lado. E lembrando que está aberto para viajantes 50 mais, né? Não só da escola, mas de fora, né? Em Santa desde que seja 50 mais. Isso mesmo. Então, se você quiser ir para o Alasca com a gente, nós vamos em setembro. Estamos preparando tudo, planejando, sonhando, com uma travel designer, para ter uma experiência incrível mesmo. Então, se você tem mais de 50 anos, você pode viajar com a gente. É só entrar em contato com a escola ou com a K2 Travel para ter maiores informações. Vai ser muito, muito legal. E a gente também vai fazer intercâmbio, né, Lu? A Sim. gente aqui na escola já fez intercâmbios anteriormente. Nós já fizemos no Canadá e em Malta. Destinos maravilhosos, tão gostoso realizar esse sonho, né? Sim. Às vezes a pessoa sempre quis estudar fora, não teve oportunidade na sua juventude, né? Ou quando adulto, ainda no começo, às vezes com filhos, com trabalho, filhos pequenos com trabalho, aí não conseguia viajar. E agora realizar um sonho de estudar fora. Então a gente fez uns programas de 2 semanas estudando inglês numa escola com gente do mundo inteiro. E foi assim, muito, muito legal. Então a gente já está estudando o que vai ter de intercâmbio Sim. também ano que vem, né, Lu? Assim que abrir, né? A gente já está com tudo É. programado aí. E essa experiência de ficar também numa acomodação, como se fosse um estudante, né? Mesmo que seja uma acomodação, um apartamento, que está dividindo com É. os amigos, as amigas, isso Isso. é incrível, assim. Isso é uma É. coisa que, né? Eu acho que os próprios filhos não imaginariam que os pais teriam isso. E está sendo sensacional, né? Isso. Não, muito legal. Não é viagem de luxo, não é Não, isso, não. não. É experiência. É isso que você falou, dividir o apartamento com a turma, ir ao mercado para preparar o jantar, né? Ir para a escola. Isso, calça jeans, uma malinha Isso. aqui para levar os livros, né? Conhecer gente do mundo inteiro, isso que eu acho mais legal. Imagina você Sim, estudar só com uma turma de 50 a mais, quer dizer, né, dentro das metodologias e das coisas que a gente conhece, é muito legal. É outro sonho que a gente realiza também, né, Lu? exatamente, exatamente. É isso mesmo. Nós já estamos perto de terminar a live. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Aí, acho que alguém perguntou sobre viagens de trem. Como é que tá, Lu? Como é que tá o turismo de trem? Bom, as coisas estão bem reduzidos ainda os trens, né? Os trens normais, claro, que sejam só locomoção, como de uma cidade para outra, como se fosse um transporte aqui. Vamos comparar com um ônibus aqui, né? Cidades que utilizam o trem como meio de transporte. Esses estão funcionando. Trens de longa distância, eles estão funcionando com redução da frota e com redução do número de pessoas a bordo, né? Para uma viagem mais longa. Mas muitas coisas estão funcionando sim. E estão, assim, com maiores restrições os trens mais turísticos. Vamos dar um exemplo, os trens no Peru. Assim que o Peru abriu, né? No Peru a gente tem trens que vão desde trens bem básicos, que são trens bem turísticos, até trens de alto luxo. A gente chega até
ter os trens da Belmont, da Orient Express no Peru. Então, esses trens não voltaram todos. Como tem diversas categorias de trem, voltaram 2, 3 categorias só de cada um, com limitação de lugares e tal. Então, isso eu acho que vai ser gradativo ainda também, da mesma forma como nos outros transportes, né? Vai ser gradativo de acordo com a abertura dos países e dos locais. Mas também com todos os protocolos, né? Acho que isso é muito importante, assim. Sabe que hoje de manhã eu estava na academia e aí eu estava pensando, né? Agora está todo mundo tomando, né, milhões de cuidados e limpa aqui, passa álcool ali. Daqui a pouco entra a equipe de limpeza, faz a limpeza, você evita determinadas coisas. Isso, na verdade, é tão saudável, né? Isso já deveria acontecer sempre, né? Já é uma coisa tão, tão saudável. Então, acho que muito importante que as pessoas, nós, né, estamos aprendendo a viver com isso, aprendendo a ter talvez essa parada nos deu tempo para respirar e pensar que a gente precisa ter determinados cuidados, determinadas situações precisam acontecer para que a gente realmente pare um pouco e pense nisso, né? Nessa segurança, nessa higiene, em tudo isso que deve ser uma coisa normal, né? E não algo só quando acontece alguma situação como essa de agora. Né? É isso mesmo. Teve muito aprendizado. Teve, não. Estamos tendo várias aulas, né, do universo aí para gente, novidades, coisas que a gente nem havia pensado antes, né? Que coisa básicas, né? Assim, em aspectos básicos que a gente estava overlooking. Exatamente. Né? E eu também acho, Lu, que a gente, quando viajar ou quando estiver fazendo um programa diferente, a gente vai saborear muito mais, né? Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que estava falando do turismo desenfreado, dessa coisa meio doida, e eu acho que a gente vai ter um pouco mais de critério e também de sabor daquilo. Não quer dizer que vão ser menos, e muitas vezes o menos é mais, né? É a questão, acho, até de aproveitar. A gente não sabe a importância da luz se a gente não estiver um pouco ali na escuridão. Sim. Então, eu acho que faz uma diferença total. A gente está quase terminando, Lu, você queria acrescentar alguma coisa? Eu acho que está ótimo, acho que é isso mesmo, né? Estamos super animados aí para toda essa retomada e que todo mundo fique com o inglês bem afiado, estudem bastante para que a gente chegue lá e arrase, né? Que a gente né, se comunique, consiga falar tudo o que quer falar e possa arrasar na viagem e todo mundo ser feliz, que eu acho que é o mais importante. Isso mesmo, vai ser ótimo essa e tantas outras viagens. Quem precisar de uma travel agent just perfect, só procurar a Luciana Forstmann na K2 Travel ou no próprio perfil dela. E quem quiser se preparar maravilhosamente bem, tem que ter o inglês na bagagem também. E vem estudar com a gente na Tea Time, Escola de Inglês, somente para maiores de 50 anos. E agora online, né? Agora online. Nós estamos super modernos, estamos tendo aula online, super legal. E também foi um aprendizado, né? Uma coisa que no início foi tão assustador e agora é tão legal, tão divertido, plug and play, aperta aqui, já tem a aula ali, né? Então também veio quebrar aí alguns tabus. Eu agradeço todo mundo que participou com a gente, as perguntas, as sugestões e as ideias, os comentários, e que venham viajar com a gente para o Alasca, para outros intercâmbios que a gente vai fazer, porque sonhar com as viagens e depois realizar é uma delícia. Sem dúvida. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença. Obrigada a todo mundo. Lu, um beijo. Beijo, obrigada. Obrigada, minha amiga. Até. Tchau. Bye, bye. Tchau, pessoal. Obrigada.